Então, vamos lá, falando de cada nutriente. Nas dislipidemias, a recomendação de carboidratos é uma recomendação dentro do considerado normal, então uma dieta normoglicídica, onde a distribuição desse macronutriente deve variar de 50% a 60% do valor energético total. Embora, né, então esse é um percentual considerado normal. Na era aí da moda das dietas hipoglicídicas, a gente tem que reforçar que isso é dentro de um percentual normal. A gente não está aumentando o carboidrato com tentativa de reduzir nenhum outro macronutriente. Por outro lado, a gente também não tem nenhuma evidência de que aumentar carboidrato favoreça o perfil lipídico desses pacientes. Então, existem até pesquisas anteriores feitas nesse sentido, e o mais favorável é não fazer uma troca de gorduras por carboidrato. Então, manter o carboidrato dentro dessa faixa considerada normal e, principalmente, ter uma atenção para a qualidade dos carboidratos que será ofertado. Por quê? Com o carboidrato, então, dependendo do carboidrato que eu vou escolher, eu tenho outros nutrientes associados que vão ser importantes aqui. Então, por exemplo, já vou passar lá para baixo aqui para o último item do quadro, né, que são as fibras. Então, as fibras, elas têm papel importante nesse tratamento, principalmente porque quanto maior o aporte de fibras insolúveis, isso é mais favorável para manter saciedade, ajudar esse paciente na manutenção do estado nutricional, que já falamos ser um dos fatores que influencia o tratamento para dislipidemias. Por outro lado, quando esses carboidratos têm fibras solúveis, que aqui é uma recomendação de ter pelo menos 6 gramas de fibras solúveis por dia, essas fibras têm a capacidade ali de, nessa característica de solubilização delas, junto com as micelas, favorecer a menor absorção de colesterol e gorduras que vão aumentar as lipoproteínas aterogênicas. Então, a gente deve ter um olhar para escolher carboidratos com qualidade, então carboidratos in natura, baseados em cereais integrais, fontes de fibras, legumes, verduras, que conseguem aumentar, assim, atingir esse teor de carboidrato desejado, aumentando o teor de fibras contido nesses alimentos. A quantidade de proteína é uma quantidade também normoproteica, então com aproximadamente 15% do valor energético total vindo das proteínas. O que eu chamaria mais atenção aqui é que a gente sabe que a nossa escolha proteica do que eu vou colocar no cardápio para esse indivíduo vai influenciar diretamente a qualidade das gorduras, que é uma coisa que vai falar muito alto aqui nesse tratamento, né? Então, que é essa parte aqui maior do quadro, que recomenda para gente que a dieta para esse paciente tenha de 25% a 35% do valor energético total vindo de lipídios, mas com um olhar ali para de onde vem cada fonte de lipídio que eu estou adicionando, né? Cada tipo de lipídio que contém num plano alimentar para esse indivíduo. Então, aqui eu gostaria de chamar atenção para um primeiro ponto que é um grande mito, aí, um grande erro, uma percepção que é bem genérica, uma vez que a gente fala de colesterol, e que nós, como profissionais da saúde, temos o dever de barrar essa percepção e levar um conceito diferenciado e que é realmente real e que deve ser aplicado nesses casos. Então, a população em geral, num conhecimento aí genérico, né, sem um conhecimento específico disso, muitas vezes relaciona diretamente que eu tenho elevação de gorduras no sangue, né, então que são na verdade as nossas lipoproteínas, com o consumo de alimentos gordurosos em geral. E a gente sabe que não existe essa relação direta tão genérica assim. Né? Então, tanto que, quando a gente olha aqui na recomendação, se fosse dessa maneira, então a principal lógica que se faria a partir disso é que eu preciso ter redução do total de gorduras que eu consumo. E isso não é verdade. Então, a dieta, ela continua sendo uma dieta normolipídica, com um valor de 25% a 35% de lipídios do valor energético total,
E o principal impacto é de cada tipo de gordura que é consumido. Então, o que a gente precisa mudar é a distribuição das gorduras. Então, quais são as fontes de gorduras que eu incluo nesse plano alimentar? O que mais deve ser controlado são os ácidos graxos saturados, uma vez que eles têm um maior potencial de elevar a LDL, então eles aumentam a densidade de colesterol na lipoproteína de baixa densidade, que é a LDL, e inibem a sua redução. Então, os ácidos graxos saturados devem ser controlados. E aí eu falei daquela relação direta entre as fontes de proteína que a gente vai escolher, uma vez que grandes fontes de gorduras saturadas são os produtos de origem animal. Então, queijos gordos, leites gordos e principalmente carnes, quanto mais gordurosas, maior o teor de gordura saturada. Então, aqui é uma importância da gente orientar quanto à escolha desses produtos nas suas versões mais magras, as carnes com menor teor de gordura, sem capa de gordura, sem pele, preferindo cortes mais magros para evitar extrapolar esse total de gordura saturada. Nas pesquisas populacionais que nós temos no Brasil, o consumo habitual do brasileiro passa muito disso, e é em torno de pelo menos 10% de gordura saturada. Isso pode estar muito relacionado a realmente às altas taxas de eventos cardiovasculares que nós temos na nossa população.